Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte de rua, grafite, patrimônio público e privado. Então, Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso intérprete, Ezion aqui com a gente. Oi, Ezion! Vamos juntos? Então, objetivos da nossa aula hoje, explorar a arte do lambe-lambe e entender a expressão artística do street art. Já ouviram falar sobre o street art ou sobre o lambe-lambe? Então, nós vamos falar nessa aula. Então, você já ouviu falar ou conhece a linguagem chamada lambe-lambe? Não? Nunca? Você já? Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o lambe-lambe. O lambe-lambe ele surgiu no século XIX, com a possibilidade, de impressão. E ali as pessoas, com essas impressões, começaram a utilizar de diversas formas, para propaganda de produtos, recados e até mesmo de forma política. Esses cartazes, esses pôsteres eram impressos e colados nas ruas por aí. Então, lambe-lambe. Na arte de rua, o lambe-lambe é um tipo de pôster ou cartaz que é colado em ambientes públicos, geralmente com forte crítica à política social. Então, ele vai sim mandar sua mensagem, queremos mais paz, enfim, várias mensagens diferentes, criticando de forma política, social e também foi utilizado pelo comércio e para vender produtos, foi utilizado de diversas maneiras. Então, quando vocês provavelmente já viram um lambe-lambe, esses cartazes que são colados na rua, eles estão espalhados por toda parte. Então, se vocês da próxima vez, quando todo esse momento de pandemia passar, sair na rua, observar esses lambe-lambe, tá bom? Então, são mensagens em cartaz ou pôster colado nas ruas. Então, olha aqui exemplo, Então, a gente tem aqui exemplos de lambe-lambe. Então, pode ver, até dá para ver a questão do papel ali enrugado, porque pode acontecer isso. E muitas também, bares, casas de espetáculos, vários locais estão utilizando da arte do lambe-lambe para fazer decoração nas paredes, Até mesmo arquitetos utilizando da arte do lambe-lambe. Então, vai colando o cartaz, completando toda a parede. Importante não deixar nenhum espacinho sobrando, Então, é passado cola embaixo, depois colocado o cartaz e cola de novo em cima. Uma mistura de água com cola, para poder fixar ali na parede. E fica muito bonito. Pesquisem na internet, tem vários lambe-lambe bem legal para vocês darem uma olhada. Então, grafite e lambe-lambe, Características presentes. Tem como suporte paredes, muros, placas e fachadas de espaços públicos e privados. Geralmente espaço urbano, nas cidades. Mas é claro, muito importante a gente falar sobre o espaço público e privado, Então, espaço privado são, as casas, as empresas particulares, o espaço público, o lugar comum de todos. Mas não é porque o espaço é público que nós podemos ir lá, chegar e fazer o nosso lambe-lambe. Nós temos que sempre pedir a questão da autorização, ver se aquele espaço pode ser utilizado para aplicar aquela arte, para não ser uma arte irregular, tá bom? Então, sempre ter esse cuidado, para a gente cuidar da nossa cidade, do nosso espaço. E, sim, vamos criar muita arte, porque é muito legal. Aqui, um grafite, um exemplo, com temas do cotidiano. Então, aqui trazendo toda a questão do patrimônio cultural também, uma obra do artista grego. Então, geralmente, o grafite e o lambe-lambe vão trazer o quê? Temas do cotidiano, vivido, com críticas, políticas sociais, O valor é efêmero. O que é efêmero, Efêmero quer dizer que é temporário, que acontece naquele único momento, não vai existir mais. Então, o grafite, por exemplo, ele vai sofrer alteração também do tempo, Ele não vai ter um tempo que ele vai durar, mas ele também vai ser efêmero, a arte que vai acontecer naquele momento. O lambe-lambe também, o grafite dura mais tempo, mas o lambe-lambe ele é uma colagem, é feito com cartaz, com pôsteres. Então, sim, a chuva vai alterar, vai acabar estragando, deteriorando aquela obra, Então, ela tem esse valor efêmero, ela vai durar por um tempo. Assim como se a gente for numa apresentação de teatro, de música, de dança, ela acontece naquele momento exato, Então, arte em ação.
muito legal, porque daí é com vocês e é muito show isso. Então, ó, inspirado na arte do Lambe Lambe, cria o seu cartaz, né, no seu caderno, capriche nas cores, no formato das letras, mande a sua mensagem para o mundo. Então, primeira coisa, pense que mensagem você quer passar para o mundo, né? O que nós estamos precisando, qual seria a mensagem mais importante para você. E aí sim, né, utilize, para criar o seu Lambe Lambe, você pode usar recortando palavras de revista, você pode usar de stencil, né, onde você faz a palavra, recorta e depois você pinta ali com tinta, enfim, com um grafite, o material que você tiver, né? Você pode usar da mistura de técnicas, porque no Lambe Lambe a gente pode misturar técnicas, né? A gente pode misturar recorte e colagem, a gente pode misturar desenho, tá? Então, fiquem à vontade para fazer esse cartaz bem bacana, esse pôster bem legal de Lambe Lambe. Capriche e mande a sua mensagem para o mundo.
capricharam aí no pôster, fizeram o seu lambe-lambe muito bem. Então vamos continuar. Então, mas o que é street art? Professora, o que é isso? Você falou street art, mas o que é? Street art é a arte das ruas, né? A arte que acontece na rua. Então, são manifestações artísticas que correm em locais públicos. Então, a gente tem vários exemplos. O grafite, performances teatrais, danças, apresentações de música, todas as manifestações artísticas que acontecem, né, no espaço público, seja uma praça, seja a rua, enfim, são manifestações de street art, né, arte de rua. O nome já diz ali tudo, né? São essas manifestações que interferem no cotidiano das pessoas. Então, as pessoas estão passando no seu dia a dia ali normal, indo trabalhar, enfim, diversas situações, e tem essa manifestação artística ali no meio da rua. Então, aqui um exemplo de um lambe-lambe, né? A obra Pelé e Mona, do artista Bueno. Então, aqui ele fez uma série. Aqui a obra se chama, né, Pelé Beijoqueiro. Então, o que o artista pegou? O artista recebeu uma imagem de um amigo, uma fotografia, que era do Pelé, jogador de futebol, né, com o lutador Muhammad Ali. E ele estava abraçando o lutador Muhammad Ali, cumprimentando esse lutador. E o Bueno achou muito legal e ele pensou nessa possibilidade de colocar outras pessoas ali com o Pelé. Então tem vários, né? Tem essa que é com a Mona Lisa, tem com o Salvador Dalí, tem assim com obras de arte, né? Artistas famosos também. E várias situações. Tem até de Star Wars, né, gente, para vocês terem uma ideia. Então, tem várias obras brincando com isso. Então, ele vai utilizar essa técnica de impressão. Então, ele faz todo o trabalho no computador, né, trabalha esse desenho no computador, que já era uma arte que ele já trabalhava, né, já vivenciava isso, essa experimentação de arte digital. E aí, depois, ele começou a fazer, né, imprimir essas imagens, e aí ele faz também acabamento com pintura, desenho em cima dessas imagens, e depois ele vai para a rua, né, colar essas imagens. E ele fala assim que ele se motivou pensando assim, né, as pessoas, nem todas as pessoas têm acesso aí ao museu, a uma galeria de arte. Então, ele quis aproximar, né, a arte do público, da população em geral. Então, assim, ele está na rua praticando sua arte, as pessoas estão passando. Algumas podem passar despercebidas, outras param para olhar, e muitas, né, param, tiram foto, gravam. Ele mesmo, o artista, falando em depoimentos, que ele não tem preocupação com isso, ele é um artista de rua, então deve ter muitos vídeos e fotografias dele trabalhando por aí que ele nem sabe, né? Algumas pessoas marcam ele nas redes sociais e aí ele vê essas gravações e fotografias, mas ele vê o trabalho dele como uma forma muito importante de interagir com a arte, trazendo a arte mais próxima das pessoas, né? Porque a arte de rua, ela aproxima, ela está ali, as pessoas vão passar, vão ver, vão ter alguma reação, né? Gostar ou não gostar, ela vai reagir àquela obra, né? Ela vai perceber e sentir algo em relação àquela obra. E é isso que a arte quer, né? É fazer com que as pessoas percebam, sintam, reajam, critiquem ou gostem, mas que tenha relação. Então, grafite e lambe-lambe, né? Há aqueles que consideram como vandalismo ou poluição visual ao invés de arte, né? Pode ser autorizado ou não, o que é ilegal. Então, lembra que a professora falou no início da aula, né? Tem que pedir autorização, você não pode chegar, né, no muro do seu vizinho e fazer o seu lambe-lambe maravilhoso, né? Vai que, né, se o vizinho gosta, beleza, e se ele não gosta, né? Então, assim, a gente tem que respeitar os espaços, tanto público como privado, pedindo autorização, e aí sim, né, autorizado, caprichar e mandar ver, fazer muita arte, que o mundo precisa de arte, né, gente? Então, vale a pena mesmo, assim. Então, é considerado por alguns por poluição, né? Tem gente que não gosta. Sim, somos pessoas diferentes, então tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas todos temos que respeitar. Lambe-lambe, grafite, né, são arte. E arte a gente respeita. A gente pode ter uma visão, gostar disso ou daquilo não, mas sempre respeitando, né? Respeitando o artista que fez a obra, respeitando a bagagem desse artista,
Que quando nós vamos criar, cada um tem a sua bagagem, né? As suas referências para fazer as suas obras de arte. Então, muito importante respeitar a poética pessoal de cada um. Então, como são os temas no grafite e no lambe-lambe? Como são? Então, um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco, ó, eu tô de volta. E aí, pensaram sobre isso? Né? O que é aqui? Quais são os temas utilizados no grafite e no lambe-lambe? A professora falou um pouquinho, né, sobre isso. Mas, se não conseguiu, não tem problema. Já vem uma sugestão de resposta. E você que conseguiu, parabéns! Então, vamos lá. Geralmente, os temas do grafite e do lambe-lambe são relacionados a problemas sociais, políticos, né, enfrentados, como uma forma de protestar as questões de injustiças e desigualdades, né? Então, geralmente, o lambe-lambe vai trabalhar, a questão política vai estar muito presente, né? Vai trazer mensagens importantes para o mundo, para as pessoas, né? Cada artista vai pensar também e refletir sobre isso. O que ele acha importante trazer de mensagem, né? E assim vai fazer ali o seu lambe-lambe, o seu pôster, né? Ou o seu cartaz, falando desse tema, ou o seu grafite, falando sobre esse tema, né? Mas claro que também, né, é utilizado de outras formas, como a professora falou no início também. A questão né, surgiu com utilização comercial também, ali o lambe-lambe, né, divulgando propaganda de produtos. E mesmo o grafite, tem empresas que contratam artistas, né, para divulgar os seus produtos, fazendo com que a sua empresa fique muito mais bonita, né, com aquele grafite maneiro ali, incrível, na parede, né? Então só vai valorizar com a obra do artista. Então, também é utilizado, né, na questão comercial também, a indústria cultural que a gente chama.
Então, retomando, o que nós falamos nessa aula, né? Então, nessa aula vimos e apreciamos a arte de rua, né? O que é arte de rua? O street art, né? É a arte que acontece no meio das pessoas. As pessoas estão passando no seu dia a dia, no seu cotidiano, e a arte está acontecendo. Seja ela teatro, dança, música, né? Um break ali, a galera dançando, ou seja, um lambe-lambe sendo criado ali na hora, né? Então, essa arte, ou que um lambe-lambe é um grafite que está ali na rua, ou sendo criado, ou já está em exposição. Então, essa arte que interfere no cotidiano das pessoas, no dia a dia. Arte de rua, street art, né? Também falamos, né, do grafite, do lambe-lambe. O lambe-lambe que surge através dessas impressões no século XIX, que vão surgir tanto para divulgar produtos, mandar mensagens, né, querendo vender mais, como também trazendo mensagens políticas, sociais, críticas, né, pedindo mais paz, pedindo mais amor, né, enfim, várias situações. Então, também vai trazer essas mensagens. Assim como o grafite também vai propor várias mensagens, ou vai também trazer a questão da valorização do patrimônio, né, histórico-cultural, enfim, são várias situações envolvidas ali na arte de rua, no grafite e no lambe-lambe. E também praticamos, né, a criação de um cartaz de lambe-lambe, que eu sei que vocês devem ter arrasado aí na criação desse cartaz de lambe-lambe, né? Utilizando o quê? Diversos materiais que você pode, né, recortar, colar, né, utilizando desenho, impressões, né? No lambe-lambe você pode misturar técnicas, isso é muito legal. E a gente até propôs para você fazer no seu caderno, mas de repente se ficou bem maneiro, por que não colocar na parede do seu quarto, né? Passa ali uma mistura de água e cola, né? Coloca o lambe-lambe e de novo passa a mistura de água e cola por cima desse lambe-lambe para fixar bem ali na parede. A gente tem várias empresas, espaços culturais que utilizam, né, arquitetos também que utilizam na questão da decoração a arte do lambe-lambe, né? Essa arte de pôster, de cartaz, colando ali nas paredes, lembrando de não deixar nenhum espaço vazio, né, para fazer essa arte do lambe-lambe, tá bom? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre arte de rua, né, grafite, patrimônio histórico e cultural, né, na arte patrimônio público e privado. E também espero que vocês tenham gostado. Até breve!